Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com você na sua casa para celebrar a memória do Imaculado Coração de Maria. Ontem nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, hoje o Imaculado Coração de Maria. Esse é um dogma da nossa igreja. Maria, que foi preservada da mancha do pecado original. Então ela é sem mancha, ela é imaculada. E assim queremos pedir a intercessão de Maria sobre as nossas vidas, para que nós possamos também compreender qual é esse projeto de Deus para as nossas vidas. Como é que nós precisamos agir para seguir a Jesus Cristo, seu Filho. Que Nossa Senhora interceda por nós. Gostaria de convidar você também, assim que assistir a esse vídeo, a rezar comigo, também curtir, compartilhar. E se você ainda não é inscrito nesse canal de evangelização, se inscrever gratuitamente. Se você conhece alguém que gosta também de rezar, gosta de meditar a palavra, compartilhe com essa pessoa, ou estas pessoas, nos grupos de pastoral, grupos de família, enfim, todos aqueles grupos que você tem também no seu WhatsApp. Vamos juntos? O evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 2, versículos 41 até o 51. O texto diz assim: Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontraram. Voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles ouviram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje nos apresenta este cenário logo após a apresentação de Jesus. No versículo 21, nesse mesmo capítulo 2, nós vemos a narração da apresentação de Jesus no templo. Como foi esta apresentação? Então, os pais de Jesus, como era costume, levaram o menino ao templo para ser apresentado. E assim retornavam para a sua casa. Mas era uma multidão de pessoas que estava com eles nesta comitiva, como diz o texto, E as crianças, elas andavam todas juntas, assim, como criança. A criança sai brincando, sai correndo uma com a outra, quando vê estar com uma família, outra família. Como era uma multidão, Jesus também deve estar aí. Eu digo para vocês, não é um descuido. Você poderia dizer, nossa, mas é um descuido de Maria e José, Por que não verificaram antes se Jesus estava junto ou não? Mas esse era o costume de todos. Iam todos juntos, voltavam para casa todos juntos. Ninguém se perdia. E Jesus também não ficou perdido. Jesus ficou conversando e perguntando sobre as coisas do Pai lá, falando com os doutores.
aquelas pessoas que possuíam o conhecimento, inclusive da própria Sagrada Escritura, Jesus ficou ali. E aí José e Maria se deram conta que Jesus não estava ali naquela comitiva, não estava voltando para casa. E eles retornam então para Jerusalém para ver onde estava o menino. E ali encontraram o menino ainda no templo. E aí aquela indecisão, né? Jesus era tão obediente, era tão preso a eles, assim, né? Era tão apegado a José e Maria. E aí Maria pergunta: por que fizeste assim conosco? Por que agiste assim, dessa forma? E Jesus diz, como que, numa resposta lógica, Jesus diz: mas vocês não sabiam que eu preciso estar cuidando das coisas do Pai? Eles não compreenderam essa fala de Jesus, mas para Jesus parecia algo tão lógico, como se, todo mundo sabe disso, mas para José e Maria ainda não. E por isso que Maria guardava todas essas coisas no seu coração, mesmo sem entender. E logo em seguida, né, Jesus, que caminha de volta com eles para Nazaré, voltando para casa, e assim era submisso a eles. Então Jesus participa desta vida de comunidade, vida de família, até os 30 anos, onde inicia a sua vida pública. Aí sim, Jesus sai mesmo para a missão, para a evangelização. Mas antes ele permanece ali com os pais, né, com as comunidades, claro que participando dos momentos de oração, de evangelização, mas mais restrito assim naquele ambiente onde eles moravam. O que nós precisamos aprender com o evangelho de hoje? Nós precisamos sim cuidar das nossas famílias, mas precisamos também cuidar aquilo que é de Deus Pai. Nós precisamos dar atenção, mas precisamos também nos desapegar muitas vezes para a missão. É esta atenção quase que ao mesmo tempo, né, entre aqueles que estão à nossa volta, mas também a missão que Deus nos confiou. Não podemos ignorar uma e nem outra. Nós precisamos deste cuidado. Por quê? Porque é o carinho que nós precisamos ter com a família, com aqueles que estão perto de nós, mas também o carinho e o respeito com a missão que Deus nos confiou. Não podemos nos descuidar nem de uma e nem de outra. Por isso nós precisamos pedir hoje essa intercessão de Nossa Senhora, ela que é imaculada, ela que foi preservada da mancha do pecado, porque ela gerou no seu ventre Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Nossa Senhora nos ajude, para que nós possamos, assim como ela, compreender, guardar no nosso coração aquelas coisas que ainda são confusas, mas dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, que eu possa te amar cada vez mais. E que Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu, como mãe mesmo, possa muitas vezes nos pegar no seu colo para nos colocar nesse caminho que nos leva até o seu Filho Jesus. Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre este final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Um final de semana muito abençoado. E até o próximo momento de oração.